fiquei sabendo que a gente tem uma segunda pergunta e que já é pertinente para a NR35, pergunta do Felipe. É isso mesmo? Solta a pergunta. Fala, galera da Atenas. Meu nome é Felipe, eu tenho uma pergunta. Uma pessoa com mais de 100 quilos, ela pode trabalhar em altura? Me responde aí. Obrigado, valeu. Outra pergunta que nos assombra todos os dias. Essa também, se ela não vem seguida do certificado de aprovação, ela vem unilateral com os 2 pés no peito. Eu queria que você, Fábio, respondesse essa pergunta para a gente poder entrar em outros fatores e expor outras questões, porque não é só os 100 quilos. Existem uma gama de perguntas que vão surgir aí depois, eu queria que você respondesse para a gente. Legal. Felipe, obrigado aí pela pergunta. Antes de responder a sua pergunta, acho que são 3 pontos que a gente tem que pegar. Você tem que se atentar para poder definir se esse cara vai subir ou não. Primeiro, ele está apto para subir? Ele passou pelo médico, passou pelos exames, ele tem essa aptidão para fazer essa atividade? Ok, tem. Segunda pergunta, esse cara tem a destreza necessária para poder estar trabalhando em altura? Ele consegue se movimentar, ele tem tudo o que é necessário para poder trabalhar em altura? Terceiro, esse cara tem que estar lá em cima? É necessário mesmo um cara desse tamanho? Não estou falando de ser gordo ou ser magro, ser grande ou ser pequeno. Estamos falando de peso, exatamente. Porque o que vai envolver? Resistência da estrutura, plano de resgate. Tudo isso vai ter que ser diferente. Você vai ter que pensar em algo exclusivo para uma pessoa com peso maior. Não estou falando que ele não pode subir. Pode sim subir. Fabião, mas e a questão do cinto de segurança? Acho que é essa a pergunta. A pergunta não é se o cara pode trabalhar. Perfeito. O cara pode sim trabalhar com mais de 100 quilos. 140, 120. Ele pode sim trabalhar. A pergunta é, o meu equipamento de proteção individual, junto com o meu elemento de ligação, e então, o meu ponto de ancoragem também, né? Fundamental. Para poder... Vão atender esse peso maior, essa carga maior. O que você tem que verificar? O que diz o manual do seu fabricante. Exatamente. Essa pergunta para a gente é corriqueira aqui como fabricante, tá? É uma pergunta que a gente responde pelo menos uma vez ao dia. E as pessoas se preocupam muito com o colaborador com mais de 100 quilos, porém não se preocupam com o básico, que foi o que você acabou de falar. O ponto de ancoragem, que é o principal, é o que você mais... mas e o ponto? Onde ele vai se ancorar? Ancorar... É um sistema, né? Não é o cinto só. Elemento de ligação, cinto, talabarte ou trava-queda, isso também. O que a gente mais vê foi, nessa semana mesmo, o meu vendedor veio me questionar, Felipe, o cara quer um cinto aqui com laudo para 160 quilos. Eu falei, caraca, ele tem um cara com 160 quilos que vai trabalhar em altura? Já me espantou. Uhum. Falei, a gente tem o laudo, a gente tem uma série de equipamentos que tem laudos até 140 quilos, porque a gente acha pertinente que um cara até 140 quilos, a gente já viu, o Carlos tem um bombeiro excelente, não vou lembrar o nome dele agora, o Adilson, se eu não me engano, ele tem 123 quilos, e é um cara que trabalha montando e tudo mais, então a gente sabe que precisa-se ter equipamentos que suportem mais de 100 quilos. Mas aí a gente entra assim, e ele falou, esse fabricante e tal, entra aí, o cara realmente tinha um laudo, mas ele só tinha o laudo do cinto. Porque o laudo do talabarte, como que você vai fazer um talabarte para uma pessoa para mais de 160 quilos, né? Então, assim, ficou meio vago. Então, é o que eu sempre falo, de que adianta você ter o laudo de um cinto, mas você não ter a certificação da sua ancoragem, você não ter a certificação do talabarte. E lembrando, Felipe, você que está aí, provavelmente tem mais de 100 quilos e tem um cinto, é importante você saber também que o seu talabarte, ele tem que estar ancorado acima da cabeça, em fator de queda 0, fator de segurança, isso é importantíssimo, e no máximo, fator de queda 1 até a linha da cintura. Fator de queda 2, para pessoas com mais de 100 quilos, é inviável a atividade e o trabalho, tá? Vocês têm mais alguma coisa para pontuar referente a 100 quilos? Eu acho que, assim, complementando, Felipe, essa questão do fator de queda, né, eu acho que é importante você vai trabalhar com um cara maior lá em cima, você tem que fazer uma análise de risco especial. Sem dúvida. Então, a determinação do ponto de ancoragem, o fator de queda, tudo isso é importante. Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho de zona livre de queda também. Mas pense que tem fabricantes que tem, por exemplo, você falou 190 quilos, tem equipamentos trava-quedas, não talabartes, para 190 quilos. Entendeu? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu ainda não vi.
Talabarte, até 140 quilos. Eu também não vi. Mas já vi também 140 quilos, fator de queda 2. Existe lá fora. Aqui no Brasil a gente não está conseguindo produzir. Porque você tem que ter uma tecnologia, você tem comprimento de Talabarte, tem muita coisa envolvida. Mas existe produto. A questão é você, aonde você vai procurar e como vai procurar. É barato? Não é. É isso que eu volto a falar. Vale a pena você trabalhar, Fábio, colocar um cara tão grande? Você comentando vale a pena. Da análise de risco. Até a Flávia está comentando agora no bate-papo, ela perguntou da questão do resgate para uma pessoa dessa. Eu queria que você comentasse, você que dá treinamentos e você sabe da importância da análise de risco. A Flávia Andrade Moreira está fazendo essa pergunta, como que está essa tecnologia para você resgatar? A gente que já vivenciou isso sabe que resgatar uma pessoa é um processo muito complicado, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso, né? Os bombeiros aí, o Carlos sabe mais do que ninguém, é uma dificuldade de tirar uma pessoa, principalmente desacordada, peso dobra, enfim, é um parto. E você que tem uma expertise, queria que você comentasse isso também. E existe hoje equipamentos, existe produtos que você vai conseguir reduzir esse peso. Tá? Só que é muito mais difícil. A gente fez alguns treinamentos, você suou bastante lá também, você viu como é difícil, uma pessoa pequena já é difícil, uma pessoa maior é mais difícil ainda. Então, quando você pensar no risco, queda, você tem que pensar no seu plano de resgate. Quando você pensa no seu plano de resgate, não é chamar bombeiro. Né? O pessoal fala, não, meu plano de resgate aqui é ligar para os bombeiros e deixar ele vir. Isso não é plano de resgate. Na minha opinião, se você colocar meu plano de resgate e chamar de bombeiro, esquece. Então, você vai ter que treinar a sua equipe, você vai ter que ter recurso para poder fazer esse resgate de forma correta. Mas sim, Flávia, existe equipamentos e recursos para você resgatar uma pessoa de 140, 190 quilos. Vai fazer mais força. O sistema, acho que o mais tradicional, 4:1, vamos falar? 4:1. Sistema 4 em 1. Tem para 5:1, 5:1, né? Existe hoje uns equipamentos que eu vi lá fora, que são 10:1. Nossa. Sistema pequenininho, só para você fazer a elevação e depois descer. Então, tem tecnologia, cada vez estão vindo coisas mais novas. E eu acho que, voltando àquela questão que a gente falou logo no começo, de você ter a concorrência que você falou lá de fora, não é só por causa de ter concorrência. O pessoal lá de fora também traz tecnologia para nós. Sem dúvida. A gente consegue ter outros produtos que você conheceu, que agora são comuns aqui no Brasil. 2012 não tinha. Então, sim, temos que ter a concorrência e tem equipamentos para tudo que você precisar. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Posso fazer um comentário? Hoje, por favor. Bom, a NR6 fala, cabe ao empregador fornecer o equipamento adequado ao empregado. Perfeito. Quando a gente fala adequado, aí também está peso do trabalhador, a circunstância que ele vai estar. Você, Fábio, comentou agora do PGR. O gerenciamento de risco, ele vai falar que eu tenho que ter um grupo homogêneo de risco, se eu existir, eu vou ter que ter uma classificação específica. Ele está trabalhando com fator maior que 0? Sim, talvez isso seja um limitador. Talvez, porque eu posso ter uma pessoa de 100 quilos com 25 anos, forte. Exatamente. E eu tenho agora um senhorzinho de 60 que não chega perto de 100 quilos. Quer dizer, o problema é também a idade, forma física, aptidão, tipo de trabalho que vai ser exercido. Aí são 3 fatores que influem na dinâmica de uma queda. Né? É a distância de queda. Exatamente. Aí eu reduzo usando um fator de queda menor possível. A massa do trabalhador influencia também no impacto, e eu tenho que ter alguma coisa que vai absorver isso daí. Exatamente. E a gente usa o absorvedor de energia, que lá fora, só lembrando, o Fábio foi um dos instrutores quando eu fiz o curso lá nos Estados Unidos, né, então, em 2012, e é o que você comentou, nós usávamos equipamentos lá que a gente vê hoje aqui, que achava uma coisa impossível. Eu acho que em curto espaço de tempo, até pela concorrência e pela necessidade do público, do trabalhador, eu tenho gente com mais de 100 quilos, ele está alijado, ele não vai poder trabalhar mais, mesmo sendo competente, bom para aquilo, eu vou ter que ter um equipamento que vai vai salvaguardar a vida. E outra coisa, Jean, que a gente vê muito também, muito se preocupa-se com a pessoa com 100 quilos ou mais, e não se preocupa com a pessoa, às vezes, de 50 quilos ou menos. As mulheres estão aí, trabalhando em obra, em indústria. A mulherada, isso daí acaba... O absorvedor de impacto, vamos colocar aqui com números, ele só começa a abrir com uma força de
206 quilos aproximadamente. Uma pessoa com 50 quilos, com 49 quilos, ela não tem força o suficiente para poder absorver, para poder propagar força, né? Para poder estar abrindo aquele absorvedor. É até por isso que a gente briga aqui ao tempo para poder lançar um absorvedor menor cada vez mais, para poder diminuir e conseguir absorver esse impacto. Então, assim, muito se preocupa. Isso é lógico, é um problema o trabalhador com mais de 100 quilos, mas tem que pensar nas duas extremidades. A gente ainda pensa-se muito lá no colaborador, esquece dos pontos de ancoragem, esquece dos pontos de ligação e se esquece também dos colaboradores abaixo de 100 quilos. Fica a sugestão para a próxima live. Só falar de absorção de impacto e essa questão do peso do trabalhador. E baixas alturas também. Exato, dá para 2 horas aí também de conversa. Sem dúvida nenhuma. A nota técnica que fala sobre que regulamenta e fala sobre esse assunto, né, de mais de 100 quilos, ela deixa muito claro também. Nós temos que prestigiar o trabalhador. Cabe a nós, profissionais da área, fazer os sistemas que comportem essas pessoas. Exato. Nós não podemos eliminar as pessoas. Está muito claro nessa normativa. Então, a nota técnica, ela vai sempre prestigiar e privilegiar o ser humano. Certo. E existem formas, sim, de se colocar uma pessoa num local alto, sem que ela corra risco, independente do seu peso. Porque eu posso dizer para vocês, se a gente for entrar em sistemas de ancoragem, que os sistemas de ancoragem, e o Jean vê muito, porque eu apresento às vezes para ele, muitas fotos de inspeções que eu faço pelo Brasil, eu posso dizer que os sistemas que estão instalados atualmente, nenhuma pessoa de 50 quilos está salva. Dá medo, dá medo. Posso fazer um comentário com relação a isso? Às vezes a informação que chega no médico também, que é um que vai atestar se ele está apto para aquela função, o médico às vezes alija o trabalhador com 100 quilos ou mais. Sim. E o retrospecto que vai dizer, o sistema de ancoragem, como é que é a minha ancoragem, qual que é o fator de queda, qual é o equipamento que eu estou usando. Então, o médico ele vai ter que ser orientado para mostrar que aquele trabalhador também ele tem aptidão física e o sistema que está instalado lá na empresa onde ele vai trabalhar, sim, permite que ele trabalhe. Porque muitas vezes, tudo que a gente está discutindo, o médico, sem informação, ele vai dizer que não pode. E outra, o cara tem exatamente 100 quilos, só que quando eu colocar EPI e tal, eu vou superar esse valor também. Dúvida. Então, não é a conta simples, peso do trabalhador, né? É o conjunto da obra. Não, porque o cara pesa 102 quilos, ele tem que emagrecer 3 quilos para poder... 2 quilos para poder subir. Como assim? Exatamente. Aí, Carlos, uma coisa que você comentou, né, que a gente tem que priorizar as pessoas, né? E a melhor forma, na minha opinião, de priorizar as pessoas é usar a hierarquia de proteção. Sempre. Se você puder não subir, colocar a pessoa lá em cima, é a melhor coisa a se fazer. Você está priorizando a vida. Segunda coisa, proteção coletiva, acesso seguro. Me incomoda ver escadas marinheiros de 2 metros, de 2,5 metros, com aquele espaço enorme para colocar uma escada padrão de 45 graus. Exatamente. Isso é priorizar as pessoas, isso é priorizar a vida. Então, troca a escada. Então, quando eu faço os meus programas de proteção para os meus clientes, está lá na hierarquia. A prioridade será trocar as escadas. Quando eu vejo a escada, estou fazendo o cadastro de atividade. Ação número 1, trocar para uma escada padrão. Isso é priorizar a vida.